TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Voto de Cabresto. Polícia Civil apura crimes eleitorais na cidade de Perdizes. Foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão. Rapaz de 25 anos é morto após reagir e atentar contra a vida de um policial. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond. O Jornal Sintonia está começando. Boa noite. Um rapaz de 25 anos morreu ontem após uma tentativa de homicídio. A confusão começou na Avenida João Paulo II, onde o pai de um dos envolvidos teria sido agredido. Em seguida, os indivíduos seguiram até a residência dele, onde dispararam tiros contra o veículo do filho, que conseguiu fugir. A polícia militar foi acionada, conseguindo localizar os suspeitos. Um deles, que estava em posse de uma arma de fogo, reagiu à abordagem, entrou em luta corporal com um policial, que acabou desacordado no chão. O rapaz chegou a apontar a arma para o oficial, que estava machucado, e acabou levando um tiro. Ele não resistiu ao ferimento e veio a óbito no local. Os outros 3 envolvidos foram localizados e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Você costuma olhar o rótulo na hora de comprar alimentos industrializados? Muitas pessoas até consultam as tabelas, mas reclamam da falta de clareza de informação, principalmente do tamanho da letra. Um problema que deverá ser resolvido com a nova rotulagem determinada pela Anvisa. Acompanhe. Pouco percentual de gordura, sem açúcar, menos sal. Mas será que essas informações realmente convencem os consumidores? A gente não consegue falar com certeza se tem mentira ou não, né? Porque o produtor que coloca as informações que acha necessário, né? E quando tem uma medida por lei, eu acredito que fica mais transparente, porque é obrigatório. Acrescentou maisena em requeijão, por exemplo. Às vezes um açúcar, fala que não tem açúcar, mas tem. Que a gente olha e tem glucose, frutose. Essas coisas assim, mas dá muito trabalho olhar o rótulo. Por mais que a tabela nutricional esteja presente em todos os alimentos industrializados, é importante que mais detalhes sejam disponibilizados para o consumidor. A tabela nutricional sempre foi uma ferramenta que estava ali à disposição do consumidor para ele tentar achar informação. Mas ela não estava no rótulo, aliás, ela ainda não está no rótulo, com a legibilidade necessária, porque a gente tem algumas que são amarelo e vermelho, azul e prata, isso não dá para enxergar. Então, em relação à tabela, a gente avança porque a tabela passa a ter o fundo branco e sempre escrito em preto, com espaçamento mínimo, letra definida, para que seja legível. A determinação é resultado de 6 anos de discussão. Agora, os fabricantes são obrigados a alertar sobre a alta concentração de sódio, gordura e açúcar. Eu não vou dizer que a gente sai satisfeito como se a gente tivesse conseguido tudo aquilo que a gente queria, mas acho que diante do contexto atual a gente avançou bastante porque tende a ter mais clareza na tabela nutricional, uma informação sobre a presença dos nutrientes críticos, gordura saturada, açúcar adicionado e sódio. Isso vai ajudar muito porque são os nutrientes que em excesso mais fazem mal à nossa saúde. Ela acabou aprovando um perfil de nutrientes menos rigoroso do que o desejado. A gente queria um perfil mais rigoroso. Então, por exemplo, o biscoito recheado, ele só virá com um alerta, que é alto em açúcar, quando na verdade ele deveria vir com 2 alertas, que é o alto em açúcar e alto em gordura. O tamanho do aviso também pode ser um problema para os idosos. Na verdade, o que a gente criticou em relação à decisão da Anvisa foi que em 2019 ela colocou em consulta pública um modelo de lupa
que era um modelo diferente desse atual aprovado. O modelo anterior da consulta pública era um modelo maior, mais legível, com letras maiores, então facilitava o entendimento do consumidor. O atual modelo é um modelo menor, né, bem reduzido em termos de letra, o que dificulta o entendimento ainda do consumidor. Uma legislação que entra em vigor em 2 anos e estabelece prazos diferentes para cada tipo de produto, a gente vai ter sim produtos no mercado que alguns já vão dizer alto em açúcar adicionado e outros nada vão dizer. A exemplo das bebidas açucaradas em embalagem retornável, o que não fará delas uma opção saudável. Pelo contrário, seguirão sendo opções que não são as mais saudáveis, mas que têm um prazo mais longo para adequar a sua rotulagem. Apesar das críticas, o novo modelo serve para permitir que as pessoas tenham mais consciência do que vão consumir. A seguir, decreto federal que implanta nova política de educação especial divide opiniões. E ainda hoje o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Candidato a prefeito e vereador, o voto dos pequenos negócios tem força. Colocar o empreendedorismo na pauta do seu município ajuda no desenvolvimento da sua cidade. O Sebrae preparou o Guia do Candidato a Empreendedor, com dicas e ações que você pode incluir no seu planejamento. Baixe o guia. Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Eu volto a esta edição com a atualização da pandemia na cidade. De ontem para hoje, 54 novos casos da Covid foram confirmados em Araxá, totalizando 2.119 registros. 1.798 pessoas estão recuperadas da doença. 281 pacientes permanecem em monitoramento. Destes, 14 se encontram em leitos de UTI. E está vedado a partir de segunda-feira, 19, o atendimento presencial em bares e restaurantes da cidade. A determinação deliberada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 foi marcada pela assinatura do decreto municipal hoje, sexta-feira, 16. Fica proibida também a realização de eventos com público estimado entre 100 e 300 pessoas. A normativa vale até o dia 2 de novembro, quando deverá ser reavaliada. Uma live solidária acontece neste domingo, dia 18 de outubro, no canal do YouTube, na Raça Filmes. Será com a banda Quinto Sol, com o objetivo de arrecadar recursos para a manutenção de serviços prestados ao Centro de Atendimento à Criança e o Centro de Atendimento à Mulher da Fama. Será a partir das 17 horas. Segundo o IBGE, 7% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Mais de 3 milhões são crianças de até 14 anos que precisam de atendimento especializado nas escolas regulares inclusivas. Um decreto do governo federal implantou uma nova política nacional de educação especial que vem dividindo opiniões. A mudança seria para ampliar as opções educacionais, deixando a critério da família a escolha pela escola especial, regular inclusiva ou bilíngue para surdos. De um lado, há quem já sentiu na pele a falsa realidade de inclusão em escolas regulares. Verônica, em um post que divulgou nas redes sociais, conta sobre a experiência que passou com a filha, que tem deficiência intelectual. No relato, uma reflexão e a busca por um ensino especial e produtivo. Eu achava que a inclusão tinha que ser única, ela tinha que estudar em colégios convencionais,
onde o mundo engloba, aceita, mas chega uma hora que eles precisam da tribo deles, eles precisam se sentir capazes e produtivos dentro da linguagem deles, que vem daqui, daqui de dentro, sabe? Escutem os anseios dos seus filhos, não vão por rótulos, nenhum ser humano é rótulo, tá? Por outro lado, há quem enxerga na proposta uma forma de separar e reforçar a discriminação. A Mariana tem uma filha com paralisia cerebral e ela tem baixa visão. Ela defende a capacitação dos profissionais das escolas regulares para que essas instituições sejam espaços realmente inclusivos. Numa sociedade capacitista como essa em que a gente vive, que considera as pessoas com deficiência como problemas, como faltas, como categoria inferior de gente, como seres abjetos, como pessoas incapazes de aprender. Será que na prática, se eu quiser matricular minha filha numa escola regular, eu vou poder de fato escolher? Ou será que eu não vou ser gentilmente encaminhada com ela para uma escola especial onde supostamente as pessoas estão mais bem preparadas para trabalhar com ela? Dados de uma pesquisa realizada pelo Datafolha apontam que 86% dos brasileiros acreditam que a escola se torna melhor ao incluir pessoas com deficiência. Dos professores que participaram da pesquisa, mais de 70% disseram que têm interesse em ensinar crianças com algum tipo de deficiência. Em contrapartida, 67% acham que docentes não têm formação adequada para o ensino especializado. Já existem convenções da pessoa com deficiência, da própria ONU, que hoje tem status de emenda constitucional, que já tem a própria lei brasileira de inclusão. Então a gente acha que por o decreto é totalmente inconstitucional. A gente precisa avançar, né, na educação inclusiva. A gente tem muito mais tempo histórico de segregação, de especialização, do que da inclusão verdadeira, todo mundo convivendo com todos. Então a gente acredita que ainda é muito prematuro tentar voltar às especializações. A escola ideal seria a escola comum, pública, laica, que tenha uma gestão democrática e que seja de qualidade para todos os alunos. Quando eu tenho uma escola com essas características, ela vai contemplar todos os alunos que nela estão matriculados. No próximo bloco, operação investiga grupo responsável por prática de crimes eleitorais em Perdizes. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Outubro é o mês de luta contra o câncer de mama e estamos juntas nessa causa. Porcelanato polido Bianco, R$ 59,90. Porcelanato Delta Madrid, R$ 38,90. Revestimento branco Viva, R$ 13,90. Selador acrílico Real, R$ 54,90. Quando você se previne, a sua vida ganha cor. Somos Outubro Rosa, somos a Casa Franca. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. Estão suspensas desde o dia 15 de outubro os atendimentos de advogados no presídio de Araxá. O motivo é o surgimento de casos de coronavírus dentro da unidade. O diretor da Região Integrada de Segurança Pública, Itamar da Silva Rodrigues, aborda ações que estão sendo realizadas na prevenção e demais providências no combate à Covid-19. Referente às medidas adotadas pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais e aqui na Quinta RISP, das ações implementadas no presídio de Araxá, após os indivíduos privados de liberdade de lá serem testados positivos para o Covid-19 via teste rápido, foram adotadas as medidas protocolares já determinadas pela Secretaria de Segurança Pública. Elas são isolamento imediato desses presos que foram positivados e acompanhamento médico e dos demais presos que tiveram contato direto com esses indivíduos privados de liberdade. Além do que, nós intensificaremos a higienização e a asepsia de todas as celas daquele presídio e também os prédios administrativos,
a fim de coibir, né, a disseminação do vírus. Outra medida importante foi contactar com a Secretaria de Saúde do Estado e do município, por meio do qual a Vigilância Sanitária compareceu na unidade prisional, orientou os demais gestores e se colocou à disposição para que, se houver outros indivíduos privados de liberdade sintomáticos, eles também serão devidamente testados e, se mais algum apresentar positivado, nós continuaremos com o protocolo de isolamento desses indivíduos privados de liberdade. Foi orientado a todos os policiais penais e ao protocolo e os também servidores administrativos que não deixem de utilizar máscaras, que façam uso de equipamentos de proteção individual, além de distribuir máscaras a todos os indivíduos privados de liberdade, a fim de diminuir a possibilidade de contaminação daqueles indivíduos privados de liberdade que lá estão. A intenção do protocolo e de todas as medidas é, lógico, preservar a vida e a saúde dos que lá estão reclusos e também dos policiais penais e dos demais servidores administrativos que trabalham naquela unidade prisional. Deflagrada hoje, dia 16, a Operação Voto de Cabresto, visando combater grupo criminoso responsável pela prática de inúmeros crimes eleitorais. Foram 3 mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão. Eu converso agora com o delegado regional da 2ª Delegacia de Polícia Civil em Araxá, Dr. Vitor Hugo Reisler. Como vocês chegaram até 2 desses 3 que tiveram mandado de prisão temporária expedido? Bom, as investigações iniciaram através de denúncias, né, de que esses assessores estariam coagindo funcionários da prefeitura para que eles colocassem em seus veículos os adesivos de um dos alvos, né, desse candidato a prefeito. A partir daí, foi feita a abordagem desses assessores, onde foi constatado, através de listas e através da apreensão dos celulares desses assessores, todo um esquema organizado, né, de corrupção, de compra de votos por parte desse grupo político, junto à população mais carente de Perdizes. Dentro desses 15 mandados de busca e apreensão realizados, vocês encontraram dinheiro, cheques, quais os valores? Sim, foi encontrado, né, um dos alvos da busca e apreensão, uma grande quantidade em dinheiro, em torno de R$65 mil, grande quantidade de cheques, em torno de 5 milhões. Também foi encontrado computadores, celulares nesses 15 alvos, documentos, né, ligados a empresas que forneciam material de construção, que era a forma em que eles faziam essa compra de votos, né, e também ligados à licitação. Muitos policiais civis e também o CORE trabalharam nessa operação desencadeada nesse dia 16 de outubro, né, doutor? Nós tivemos mais de 50 policiais civis, 4 delegados de polícia e contamos com o apoio de 18 policiais civis do CORE, que é um grupo especial da Polícia Civil de Belo Horizonte, que presta esse tipo de trabalho, né, de auxílio quando ele é solicitado. A gente conversa também com o delegado de Perdizes, Dr. Rafael Galo, que explica para a gente como foram as diligências no município desde que tudo começou. A operação para apurar crimes eleitorais em Perdizes começou com uma denúncia anônima de que funcionários da prefeitura estavam coagindo, pressionando servidores comissionados a apoiar a candidatura do atual vice-prefeito de Perdizes e candidato a prefeito. Né? A partir disso, conseguimos lograr êxito nas diligências, abordar de fato um veículo ocupado por 2 servidores e ali dentro estava toda a materialidade inicial, que eram as listas, seguidas de um ok e servidores comissionados que eles já tinham ido, confessaram isso, além de vários materiais de campanha do atual vice-prefeito de Perdizes. A partir disso, os celulares desses indivíduos foram apreendidos, representamos pela quebra de sigilo telefônico. E o que era grave se tornou ainda mais grave, porque as conversas abertas, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, de compra de votos, desde pelo menos 2019, então não é um fato atual, esse grupo criminoso já vem arquitetando as eleições municipais desde 2009, mediante a entrega de materiais de construção para uma população carente de Perdizes, que
que muitas vezes sente necessidade, às vezes, de uma reforma e não tem condições, o atual vice-prefeito aproveitava dessa situação e comprava o voto a troco de materiais de construção feito com dinheiro público, então desviando o que deveria ser para a construção de hospitais, escolas, né, toda uma estrutura que a população que paga imposto e tributos deveria de fato receber, estava atendendo interesses pessoais dele. Né? Com isso foram feitas várias diligências, não somos levianos, como eles tentam passar para a população de Perdizes, no sentido de que tudo não passa de um boato, pelo contrário, está tudo materializado. Inclusive, o que fizemos? Pegamos as últimas entregas, que datam aí de 2 semanas praticamente, diligenciamos até a residência dessas pessoas humildes e, de fato, ali estavam 500 tijolos, 200 tijolos, de acordo com a lista que pegamos da conversa deles, em conluio com funcionários e empresários de Perdizes. Intimamos essas pessoas cooperaram com a justiça porque, de fato, não tinham como comprovar e mostraram conversas, inclusive, com o atual vice-prefeito, que ele doaria a troco de apoio eleitoral, né? E representamos o mandado de busca e apreensão nessas residências para, de fato, materializar, não falarem que eram promessas que não foram cumpridas, estavam tudo lá de acordo com as listas deles, o formato das telhas, a quantidade de telhas. A partir disso, continuamos as diligências, vimos que era, de fato, um esquema criminoso, pedimos a prisão temporária devido à gravidade da situação, principalmente por as eleições municipais estarem se aproximando e eles continuavam a utilizar a máquina pública a qualquer preço vencerem as eleições, né? Representamos prisão temporária, cumprimos mandato de busca e apreensão, inclusive na casa de um ex-prefeito, que é da mesma coligação, do mesmo grupo político, foi encontrado cerca de 5 milhões de reais, uma parte em dinheiro e a outra parte em cheque, sendo que, ao que tudo indica, ele não tem bens em seu nome de fato registrados, né, em seu nome, que comprovem a origem lícita dessa quantia enorme de dinheiro. As investigações continuam, até porque o atual vice-prefeito e também candidato a prefeito ainda está foragido. Sim, ele enquanto foragido não se apresentou à justiça, foi expedido o mandado de prisão temporária que está em aberto contra ele. 2 assessores dele que estavam diretamente envolvidos em todo esse esquema de pressão de comissionados e também de entrega de materiais de construção a troco de voto encontram-se presos, já estão no presídio. Né? E as diligências têm que continuar porque a participação de muito mais pessoas, o esquema não para apenas no fornecimento de material de construção, há inúmeros elementos para realmente tornar quase que impossível esse atual vice-prefeito perder as eleições, porque ele já vem, repito, não é de há pouco tempo, é pelo menos desde 2019 que está comprovado nos autos. Né? Não somos levianos, repito, de acusar alguém, como tentam propagar em Perdizes, de que seria uma perseguição. Tanto é que todos os pedidos que representei na Justiça tiveram parecer favorável do Ministério Público e do juiz, porque entenderam a gravidade e o problema que tinha se instalado em Perdizes e que, se continuasse pelo menos próximos 4 anos, esse grupo político continuaria enriquecendo e a população que paga seus tributos e deveria ter um retorno ficaria sem escolas, sem hospitais, enquanto eles se enriqueciam com a máquina pública. Muito obrigada pelas informações, doutor Rafael. Nós também acompanhamos a coletiva de imprensa que foi realizada aqui na sede da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em que a promotora do município de Perdizes também esclareceu como tudo começou, com uma denúncia na primeira semana de outubro. Essa operação ela teve início com essas denúncias anônimas que chegaram até o Ministério Público, e nós solicitamos a colaboração e as diligências investigatórias a partir da Polícia Civil, onde chegamos até a data de hoje, conforme bem explicou o Dr. Rafael, com todas essas diligências, né, que foram empreendidas. De acordo com todas as provas que foram levantadas, nos mandados de busca e apreensão inicialmente, dos objetos apreendidos,
quebra de sigilo telefônico dos celulares que foram apreendidos. Muitas provas nós conseguimos analisar e verificar realmente essa questão da compra de votos, e com base nisso chegamos então nos pedidos de prisão temporária de 3 alvos, que foram os identificados e aqueles que comprovados nessas trocas de mensagens. A prisão temporária ela tem validade inicialmente por 5 dias, podendo ser novamente prorrogada ou não, a depender das investigações policiais e a critério da autoridade policial também. Essa investigação, na verdade, chegaram denúncias de pessoas que, obviamente, não quiseram se identificar. Chegaram essas denúncias no Ministério Público, inicialmente no dia 7 de outubro, dizendo sobre esses fatos narrados pelo delegado, de que assessores a mando de um dos candidatos, né, a prefeito, que é o atual vice-prefeito, estariam rodando a cidade, inclusive durante o horário de serviço, por isso o uso do poder político, né, da máquina pública, de posse de listas somente de servidores comissionados, e indo até esses servidores com uma coação eleitoral, obrigando-os a colocar os adesivos desse candidato. Que se não houvesse essa colocação, havia aquela intimidação de que poderiam perder o cargo e tudo. Com base nisso, então, imediatamente nós já peticionamos ao juiz eleitoral, solicitando essa busca e apreensão. O delegado de polícia, Dr. Rafael, foi em busca e realmente conseguiu interceptar esses 2 servidores, conforme essas notícias que chegaram até nós, que eram notícias que falavam quem eram os servidores, o carro inclusive, que eles estavam utilizando, e que estavam rodando naquele momento com as listas. Então, com essa busca e apreensão, de fato, eles foram encontrados nesse carro citado, os 2 servidores, com essas listas, somente com o nome de servidores comissionados, inclusive na frente dos nomes dos servidores, constando ticado OK, onde eles já teriam ido, né? E dentro do carro, material de campanha de propaganda política desse candidato, né? Com base nisso, então, foram apreendidos os celulares desses 2 servidores, foi autorizada a quebra, e com base nisso nós começamos a verificar que, na verdade, não existia somente esse esquema de coação eleitoral e de uso da máquina pública, senão também todo um esquema de corrupção eleitoral já em franca atuação há muito tempo para essa compra e venda de votos. Corrupção eleitoral, né, ele tem uma pena de reclusão de no máximo até 4 anos, né, a legislação fala nesse sentido. A coação eleitoral é uma pena de detenção. Isso nós entrando apenas no âmbito criminal, além de uma associação criminosa e a possibilidade, inclusive, de uma organização criminosa, em razão de toda a atuação de utilização de funcionários e outros correligionários que estavam atuando firmemente nessa compra e venda de votos. Além do âmbito criminal, nós temos também os ilícitos cíveis eleitorais, né, que podem configurar um abuso do poder econômico, abuso do poder político, captação ilícita de sufrágio, né, e com todas as implicações legais a respeito disso. O delegado regional Vitor Hugo Reisler informou agora há pouco que o vice-prefeito de Perdizes, terceiro alvo da operação, se entregou acompanhado de um advogado e que segue depondo na Delegacia de Polícia Civil de Araxá. Fique agora com o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Motocicleta é um veículo esperto, estiloso, cuja estratégia de locomoção tem até um certo charme. O problema aparece quando o fator velocidade entra em cena. Resultado natural, torna-se inevitável o perigo. São ultrapassagens ousadas, cortes laterais, não raros pela direita, enfim, um alto risco se apresenta. Verdade, verdade, verdade. Seja pela busca pela pressa, seja pela emoção da namorada que está na garupa, nada se justifica. Mas vale ressaltar, o verdadeiro motociclista
tem juiz apurado, enquanto o motoqueiro acelera por demais. É nessa hora que as aflições e infrações vêm à tona. Ato contínuo, colisões, fraturas ou até mesmo o pior. A consciência é individual, mas a segurança deve ser para todos. Prudência e cuidado precisam andar juntos e as autoridades competentes, tal qual a Astran, Detran e a Polícia Militar, devem atuar com presença, atenção e resguardo. Quem ganha com isso? Todos. Literalmente todos. Eu, tu, ele, nós, vós, elas, enfim, ganhamos todos. Gregos e troianos, príncipes e plebeus, motoristas e passageiros. E, claro, motociclistas e motoqueiros. Mas, por enquanto, o risco é geral. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu vou ficando por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal, diariosintonia.com.br. Fique agora com o Café Sintonia. Uma boa noite para você, bom final de semana e até segunda-feira. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Cornélios Academia. Faz bem a você. Qual o antigo nome do Uniaraxá, criado na década de 1970? A. FAF, Faculdade de Ciências e Letras de Araxá? FACE, Faculdade Araxaense de Ciências? Ou FACIGE, Faculdade de Ciências e Gerenciamento? A resposta correta é a opção A, FAF, Faculdade de Ciências e Letras de Araxá. A Faculdade de Ciências e Letras de Araxá, FAF, primeira unidade de ensino superior, teve seu funcionamento autorizado através do Decreto Presidencial 72.688, de 24 de agosto de 1973. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Cornélios Academia. Faz bem a você. Try to